Estamos aqui para iniciar hoje mais um episódio do Homecast Descomplicado. Eu sou o Eider Muniz, sou arquiteto, estou aqui com a Amanda. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Amanda Araújo, sou advogada e corretora e uma das sócias da Imobnex. E hoje a gente trouxe aqui para vocês o Péricles, que é especialista em automação. Ele vai se apresentar agora. Oi, tudo bom, pessoal? Obrigado pelo convite, Eider e Amanda. Nada. Meu nome é Péricles, sou engenheiro de controle e automação, sou proprietário da Smart Work Automação. Então, lá a gente consegue vender projetos e equipamentos e soluções de tecnologia em geral para residências e empresas. Como hoje o nosso episódio é exatamente sobre casas inteligentes e autossustentáveis, nada como a gente chamar pessoas que entendam muito sobre isso. Por isso que o Péricles está aqui. A Smart Work é exatamente uma empresa que oferece isso para o mercado. Então, a gente tinha que chamar alguém que entendesse com propriedade exatamente sobre isso. Né, Amanda? Isso. Aí, assim, Péricles, sem muitas delongas, pra gente ser um pouco objetivo e não tomar tanto do teu tempo, porque a gente já tentou gravar esse episódio, viu, gente? Mas, assim, vamos lá. Automação nas casas, você acha que é ostentação ou hoje é uma necessidade mais, assim, para as pessoas? Olha, vai depender muito de quem implementa essa automação. Que eu posso implementar ela sem trazer valor para quem está adquirindo essa automação, não ter essa preocupação com isso. Sim. O cliente também pode adquirir essa automação sem ter gastado o tempo necessário para explicar o que ele precisa, sem ter, olhando só números também, você pensar só em Só enquanto que ele despesa, vai né? ter de disposição de dinheiro, né? Isso, então eu acho que a gente tem que pensar muito em como vai implementar, para quem vai implementar, quem são os usuários lá, para que aquilo seja realmente funcional. Mas consegue também ser algo para ostentar. Consegue. Consegue, né? Dá para se aplicar É, dessa porque forma. assim, eu digo isso porque a maioria dos clientes que a gente trabalha hoje, eles querem muito status, né? Sim, E a automação poderia também fazer parte de uma dessas características de status. Não só você ter uma casa em Alphaville, mas você ter uma casa que ela consegue meio que gerir tudo e você meio que não fazer nada. É uma maneira até de ostentar também. Não é isso? O que é que tu acha? Exatamente. Eu acho que você consegue fazer com que as casas hoje, elas potencializem uma vivência totalmente diferente do que outros tipos de casa em outras épocas, né? Com a tecnologia, a gente consegue trazer com que a vivência da pessoa seja realmente diferenciada. Assim, as pessoas querem que toda a base tecnológica do que já tem oferecido no mercado venha para dentro da sua residência. Que você consiga fazer com que os sons, com que as câmeras, com que vários tipos de equipamento estejam todos interligados e ao seu toque de tecnologia, né? Seja no smartphone, seja por controle de voz. Então, acho que tudo isso é muito interessante para as pessoas terem acesso, né? sem dúvida. Tudo que é exclusivo, né, traz essa questão do luxo, da ostentação sobre aquilo. Se Sim. eu tenho recurso, uma casa cheia de Por que não recursos, ter, né? vou Mas tu ter... acha que dá para automatizar com pouco? Por exemplo, quando a gente vende imóvel para cliente investidor, o Certo. investidor ele quer menor custo para o maior retorno, né? Que é o que a gente Perfeito. fala ROI, né? Que é retorno sobre investimento. E aí o cara, não, Amanda, eu quero automatizar para eu ter controle de onde eu estiver, porque, por exemplo, eu vendo muito imóvel de praia aqui no Ceará, mas a maioria dos meus clientes são de Goiás, são do Acre, de São Paulo. Então, eles querem fazer uma gerência, não só deixar com uma empresa que faz a gerência da locação por temporada, mas eles querem também ter um certo tipo de controle. Sim. Mas, ao mesmo tempo, também não querem investir rios de dinheiro para ter esse tipo de controle. O que seria melhor indicado, assim, nesse sentido de ter um controle, mas sem tirar a privacidade do usuário que está fazendo aquela locação por temporada? Acho que ficou inteligível a minha pergunta? Dá para entender, dá pra gente narrar um pouquinho sobre o assunto, Pronto, né? porque assim, eu vendo muito lançamento de praia, né? Uhum. Inclusive, tá tendo uma agora no Cumbuco, que a Victa lançou, apartamento de 350 mil. No Uhum. Cumbuco não tem, porque o mais barato que tem lá aqui hoje é o VG Sun. Apartamento lá de um quarto é 480 mil. E assim, já tem um certo tempo, né, de uso. Um imóvel novo de 350 mil você ter na praia do Cumbuco hoje é tipo uma raridade. Esse cliente com certeza vai querer automatizar, porque eu tô atendendo pessoas de fora. E ele vai querer ter esse certo tipo de controle, ao mesmo tempo que o usuário que vai fazer a locação por temporada, eu, por exemplo, que faço uma locação, quero ter certeza que não tem ninguém olhando pra mim enquanto eu estiver na casa, né? Então, Sim. como é que a gente poderia fazer? Eu acho que a primeira coisa a gente pensar é tentar tirar um pouquinho esse nome
automação do métier, do jogo, e falar sobre tecnologia dentro da casa. Porque eu acho que ele recursos. assusta um pouco, né? As pessoas pensam que é uma coisa muito distante, É muito muito difícil, complexo, muito muito complexo. caro. Pode nichar isso, Nichar a gente muito, pode né? estar falando só sobre automação, na verdade, são integrações e controles, né? Sim. Sim, Mas quando a gente fala de tecnologia, a gente pode trabalhar com a casa hoje que não tem rede Wi-Fi. Sim. sim. Então a gente está dando para essa casa, seja qual tipo de casa que a gente está trabalhando, se é a minha própria casa, se é a casa por temporada, tem uma rede de Wi-Fi distribuída por toda ela. Uhum. Sim. Recurso tecnológico aplicado aqui. Algumas casas eu vou ter acesso a câmeras, outras não vou ter, vai estar lá em locação, não tem essa necessidade, mas eu posso ter controle de acesso para facilitar justamente essa gestão de quem eu estou locando naquele momento. Então, eu poder mandar para ti um QR Code naquela temporada que vai estar te liberando naquela semana. Entendi. Eu posso ter alguns controles ainda e ter segurança de que tem um sensor lá de fumaça na minha casa, saber que as luzes estão ligadas, ter termostatos e alguns sensores para medir se não, o ar-condicionado está ligado 24 horas, consumindo o quanto. Para ele Posso, depois fazer o cálculo de quanto ele pode variar na locação. Isso é Pode, interessante, é entendeu? verdade. Posso mensurar isso. Não estou dizendo castrar o locatário. O locatário Sim. está lá justamente para curtir Uhum. o recurso que tem. Mas aí você ele consegue. mensurar. Você consegue organizar se tá valendo a pena você locar por X valor ou se vale a pena locar por Y valor, né? Sim. É verdade. Eu não tinha parado para olhar isso aí, não, porque eu não sabia que dava para medir. Hoje, o que a gente tende a fazer é fazer com que a casa, o imóvel, interaja com quem está lá dentro. Isso é mais interessante, né? A gente não está querendo fazer, e você via muito isso há algum tempo atrás, até hoje mesmo, algumas Sim. aplicações que eu acredito que não são mais válidas, você dizer que está instalando automação, mas você está controlando iluminações, Sim. fazendo cenários. Uhum. É uma parte de automação, mas não seria só isso. O ideal é hoje a casa ter condições de coletar informações, dados, seja sensores de presença, seja sensores térmicos, termostatos, sensores de luminosidade, e ela por si só está interagindo com o usuário que está lá dentro. E o que é o mais comum das pessoas quererem fazer hoje nesse tipo de casa? É o que Olha, o pessoal mais te pede. Hoje eu acho que o pessoal está muito voltado à segurança. Tá Sim. muito voltado Segurança, a né? entender se hoje eu vou dormir lá no meu pavimento da minha casa, lá no primeiro pavimento, não vou descer lá, mas eu quero saber se todas as cortinas, todas as janelas estão fechadas, a porta lá do jardim está fechada, os sensores de presença estão todos ok, posso simplesmente dar meu master off, então dizer Alexa, boa noite, e todos os sensores estão ok, durma bem, e luz apagando. No e caso, isso eu deixando acho que já foi pré-configurado, tipo um cenário de, tipo, de desligar avaliar tudo, né? tudo, desligar Entendi. as iluminações, Aham. desligar os ar-condicionados lá. Então, é muito para deixar o usuário confortável em saber que a casa está tomando algumas precauções e definições Uhum. do que já foi previamente programado e deixar ele mais confortável, Sim. seguro, e usando realmente Além o de que... questões de segurança, o que são mais comuns? Acho que som, o que Olha, mais? Casa, hoje a gente pode pensar o que a gente está gostando mais de aplicar para os nossos clientes não é a venda do produto de automação, e sim das aplicações que a automação pode trazer. É interessante o cliente gastar um tempinho conosco ou com o arquiteto para poder o arquiteto nos passar qual é a concepção lá do projeto, quem é a família que está lá dentro, se a família tem um idoso, tem uma criança, tem piscina, quer que eu coloque um sensor que a gente pode ter um sensor que antigamente a gente só usava para vibrações. Se alguém está batendo numa porta, alguma coisa, a gente pode botar numa plataformazinha na piscina, e se alguma criança cair na piscina, essa ondulação dá um alarme no celular. Bacana. Então, opa. Isso aí seria muito importante. Então a gente idealizar algumas aplicações. Mas aí você se idealiza de acordo com a família, né? E eu acho que essas aplicações, elas não são engessadas, né? De forma alguma. Então, tipo assim, você pode ver diversos tipos de aplicações conforme a necessidade da família. Eu acho que é muito importante a gente, na hora que está fazendo nossos projetos, né? Porque a gente conhece o nosso cliente antes mesmo dele ir para a obra. E saber as necessidades da família, né? Assim, o que é importante, o que não é tão importante, o que é que a gente pode destinar para ele em relação à sua obra. Eu acho que isso
o arquiteto consegue te direcionar muito bem, né? É uma chave fundamental para a gente, uma peça fundamental para a gente, porque ele já teve esse tempo com o Ele já teve cliente. esse tempo, E exato. geralmente o cliente ele tende a gastar mais esse tempo com o arquiteto, com o profissional, com o designer, talvez até com um construtor, alguma coisa, para explicar o que é que ele quer no imóvel dele. Sim. E isso a gente precisa receber essas informações também, porque a gente vai vender um produto, mas se aquele produto não for bem implementado, ele vai estar lá só por Só Só por existir, estar. É só para existir. dizer que está. Isso. Talvez sem utilidade, sem dando a utilidade, né? aplicação final lá, que Sim. seria justamente essas aplicações para um idoso que está eu posso criar uma cena lá, uma rotina de idoso seguro. Essa rotina, a partir de 10 horas da noite, eu vou ter um sensor de presença lá no quarto da pessoa. E esse sensor de presença, ele detectou que a pessoa saiu do quarto. Se ela saiu do quarto de noite, ela deve ter ido ou para o banheiro ou para a cozinha. Não chegou em nenhum desses cômodos. A rotina não disparou nenhuma presença lá no banheiro ou na cozinha. Então, a casa por si só já liga a luz do corredor, manda o assistente de voz perguntar: fulano, você tá bem? Dependendo da resposta dele, sim, tô bem. Não respondeu nada, já manda uma mensagem para um cuidador, para um filho. Ah, isso é muito massa. Muito Então, interessante, viu? Aplicações Parece a gente tem que... Tem uma série na Netflix, tu já viu? Qual? Eu vejo Não. muitas séries. Não, é uma que tem uma casa que ela é toda automatizada e ela tem uma mulher que... The Black Mirror? Não é Black Mirror não, mas Black Mirror tem uns episódios de automação também. É uma série só sobre automação. Aí a mulher, ela morava na casa, aí ela faleceu, aí só que ela meio que se apropriou do circuito, é meio que uma coisa de terror misturado com tecnologia. Ficção aí muito... É uma ficção misturada com tecnologia, mas eu achei legal Vou procurar porque... isso aí, não, acho que não vi Eu ainda, vou não. te mandar, eu acho que é Terror com Joana, não. ficção, É terror, tecnologia. terror com ficção e tecnologia. É bem legal porque é como se fosse, pronto, aquela TV que tá ali, ó, no cenário. Ela fica numa TVzinha, aí ela vai andando, aí a família tem uma menina e um menino, é uma adolescente e uma criança. Tem piscina, aí ela acompanha a rotina da criança, acompanha a rotina do adolescente, acompanha a E rotina essa do série, ela marido. mostra exatamente o quê? Mostra os usos da tecnologia. Da tecnologia, né? Assim, Na pra rotina ver do o que é dia a que, dia. isso, pra ver o que é que tem na geladeira, o que é que precisa ser comprado ou não. Aí ela mesma faz as compras. Eu vi uma aplicação futura que, por exemplo, dentro dos depósitos da geladeira, você vai chegar em casa e isso já vai estar registrado pelo refrigerador inteligente Sim. da época, e ele vai dizer, olha, com o que você tem, dá para você fazer a receita X. E já te dá Sabendo o que tem dentro da geladeira, você já consegue prever o que fazer de receita. Então, Pois é, nesse negócio aí da Netflix tem essa parada bem legal. são certas Vou mandar pra coisas que a inteligência artificial no futuro próximo, já vai trazer. Sim. Isso aí não é nada que não acredite muito que não vai distante, ser né? distante, não. Aí também tem uns episódios de Black Mirror sobre isso aí, é tipo a geladeira já faz a compra. Ela já faz a compra, ela vê o que é que não tem dentro, né? E aí ela já entra em contato com o mercado, faz a compra, depois só chega. Meu estoque mínimo disso é isso. Tipo assim, eu não posso ter menos que 3 garrafas de um determinado refrigerante. Aí, pronto, chegou em 3. Aí, lá em casa eu costumo dizer assim, se tem um pacote de arroz, não tem nenhum. É porque abriu, acabou, né? Aí isso aí seria interessante nessas funções. Porque, por exemplo, lá em casa tá sem nada hoje, porque eu não comprei, tem uma semana que eu não vou no mercado. E se tivesse uma aplicação dessa pra dizer, eu tô na rua. Você não conheceu a Smart Work. Pois é. Chegará lá e tudo a gente... Chegarei. Deixa eu comprar minha casa. Mas hoje a gente consegue fazer aplicações que realmente são tangíveis hoje, reais. Lógico que a gente vislumbra sempre essa coisa mais autônoma da casa, e a tendência vai ser essa. E a interação da casa com você. Você entrar na casa com reconhecimento facial, eu já sei que quem está entrando é o usuário XY, e já posso preparar a playlist dele para tocar baixo, a cena que ele gosta e tal. Mas daqui a pouquinho,
Esse reconhecimento facial vai reconhecer se você está mais cansado, se você não está mais cansado, se você está triste, mal-humorado, e já vai liberar um aroma de lavanda se tiver sono para já baixar um pouquinho. Eu acho que é uma personalização em altíssimo grau, né? E isso vai... Não, mas vai assim, ser- a questão, as coisas evoluem muito rápido. Uhum. Por exemplo, eu tô com 34 anos. Quando eu tinha 12, vamos lá, a gente ia pra Lan House, né? Ia pra Lan House. Hoje em dia a gente tem uma Lan Tá House na aqui. mão. Lan House na mão. Exatamente. Mas, gente, é muito pouco tempo. Eu tô com 34 pra cá, são 20. A 2 nossa anos é geração pouca teve coisa. pulos gigantescos em Gigantescos. pouco espaço de tempo. Foi, em 22 anos é muita coisa, porque você só tinha computador em casa, aí depois veio os notebooks. Aí hoje você tem um Mac, aí hoje você tem um iPad que nem precisa mais do Mac, né? Com o iPad você só... Os glasses, os Isso. Google Glasses já aparecendo Uhum. nas notificações dos óculos. Exatamente. Você tá com o Apple Watch, aí você tá aqui o tempo todo também. Chega a notificação. Eu comprei essa semana passada, tô consumistazinha, eu comprei aquele AirPods Pro. Ele lê, gente, o negócio do WhatsApp pra você. Lê. Aí você quer Você tá ouvir na o áudio? academia aqui, aí daqui a É. pouco chegou uma mensagem e tal, e te lê a mensagem. E isso é muito legal, porque assim, Facilita muito, né? eu às vezes nem abro mais meu WhatsApp. Eu digo, eu não vou abrir essa conversa agora, eu não vou me estressar com A isso. gente só tem que ter cuidado pra também não estar vivendo isso, né? Porque senão a gente para de viver a nossa vida, Então, né? isso. E começa a viver Não fica até igual que o Péricles. tecnológico. Olha o só, olho meu tremendo Deus. aqui ainda tá no meio da semana, é só um pouquinho de estresse. Pula pra sexta, por favor. Péricles, eu tenho uma dúvida. A depender das variações do tipo de construção, existe um tipo de aplicação tecnológica que seja mais viável para aquela construção? Tipo assim, se eu tenho uma casa de um determinado jeito, eu aplico mais esse tipo de tecnologia. Ou então eu tenho um apartamento, e no apartamento se faz mais esse tipo de coisa. Sim, Existe alguma coisa geralmente casa você tem mais ambientes, você tem piscina, área verde, e em apartamentos, apesar de ter apartamentos grandes aí Sim. de alto luxo que dá pra ter muita coisa, mas você tem, em casas você tem mais, algo mais a explorar, né? Uhum. Você tem instalações de placas solares que dá pra gente medir a corrente que está sendo gerada naquela placa solar, e se essa corrente, de acordo com o histórico, é a corrente maior que a gente tem, eu já deixo habilitado a minha tomada da máquina de lavar. Então a Sim. máquina de lavar só vai lavar a roupa quando tiver uma geração de energia das placas solares mais eficientes. Então eu não uso a corrente da... É como se a casa tivesse ao todo tempo avaliando qual é o tipo de estação perfeita para você sempre usar ter. tal coisa, Se ter a você tem a segurança mais ou você X. tem a menos, ela tá sempre chegando naquele nível, né? Pra minha mãe, isso é a morte, que ela lava roupa todo dia. Sem necessidade, ela lava roupa. Mas ela ia ter que arrumar outra coisa pra Você fazer. tá entendendo, não? Ela lava todo dia, de verdade. Duas brusinhas tá lavando. Duas brusinhas ela tá lavando, eu Mas é porque detesto. ela gosta de lavar todo dia? Não, é porque ela tem toque, só pode. Não, mas vamos fazer a automação da tua casa, ela arruma um outro hobby, né, não, Péricles? Não, ela arruma mesmo. Eu moro não em vai sítio, ficar, então. não vai ficar parada. Ela não vai ficar fazer parada, alguma ela vai arrumar um outro hobby a partir de Imagine agora. a automação chegar pra ela, você não pode lavar a roupa agora. Não tem necessidade Porque de não você tem lavar as roupas necessidade. agora. Ela assim, agora eu vou fazer o quê? Vai cuidar do Pra minha jardim. mãe ia ser a morte. Vai cuidar do jardim, vai ver se a geladeira automática tá falando a verdade, se tem tudo mesmo. Ou então- Mas a gente não costuma dizer que o computador... Eu tinha uma chefe, trabalhei numa construtora, 2000, não me lembro. Enfim, eu tinha 19 anos. Faz um tempinho. E aí, ela sempre dizia pra gente que o computador não erra, que era a gente que mentia. Olha, o computador não mente, é vocês que mentem pra mim. Aí você perguntou agora sobre essa questão, conferir se a geladeira... Existe alguma possibilidade de erro? Assim, Olha, o que existe são... O ser humano erra, a máquina tem precisões para erro, mas a tendência é a máquina acertar mais que o ser humano, Uhum, né? com certeza. Então, tecnologias eu vou supor o que seria, num caso Sim. desse que a gente... Mas a tecnologia de imagem, que hoje você pega uma caneca dessa e bate uma foto e joga no Google, e o Google diz que isso é uma caneca de cerâmica, tal. E aí você bate uma foto de uma flor, ele diz qual é aquela flor. Então, a tecnologia de imagem, ela, através da inteligência artificial, ela vem buscar saber que esse Tupperware aqui tá cheio de brócolis. Então, tem 100 gramas de brócolis aqui. Então, eu não sei como é que isso pode ser feito, essa implementação no futuro. Mas eu acredito que, por imagem,
alguma coisa desse O nível tipo. de falha seria bem... Com certeza. Quase, reduzido, quase né? inexistente, né? Com certeza. A tendência é ter Péricles, existe assertividade. algum tipo de jeitinho brasileiro, gambiarra, que tu já tenha visto, assim, em relação a coisas inteligentes? Ah, sempre o O do que você... yourself, né? Quando você começa com isso, geralmente, cada macaco no seu galho, né? Você Aham. vai fazendo o O que que- sabe fazer, O que sabe? é que você já viu, ou então sanou, ou então, não sei, em Ah, relação a alguma gambiarra? eu já vi infraestruturas. A gente pode trabalhar com automação descentralizadas ou centralizadas. São produtos com comunicações sem fio ou produtos com comunicações à base de fio. Então, você pode ter uma infraestrutura que centraliza todos os equipamentos, descem todos os cabeamentos lá, e eu já vi a infraestrutura, as tubulações, que não seguiam algumas normas, e estavam todas muito próximas. Então, as interferências, Eram grandes. quando se ligava uma luz, essa energia que passava por essa tubulação estava muito próxima a uma fiação de sensores. Os sensores enlouqueciam por essa interferência, né? Por essa indução. E parecia que tinha um fantasma em casa, ligando as coisas. Eu descobri isso um dia desse, quando eu fui estudar um loteamento. Tem um loteamento lá na 010 que ele... Normalmente os loteamentos deixam o cabeamento tudo num canto só, Uhum. certo? Aí passa a energia e passa a internet, tudo no mesmo canto e acaba ficando dando essas interferências. Tem um loteamento específico, que eu não vou citar o nome porque eu não estou recebendo patrocínio dele, Não que... ficaremos calados. Exatamente, que ele deixou separado. Ele tem uma Tem tubulação norma. específica para energia É, mas e outra tubulação específica para cabeamento de internet, justamente para não haver essa Dados, né? interferência, É porque, exatamente. na verdade, um corrompe o outro, né? Tipo, a energia e os dados, eles têm que estar realmente com uma certa Mas normalmente fica separação. tudo junto nos loteamentos. Você tem Tudo. tem que ter Não é pra estar. quando você corre em paralelo um com o outro, Aham, você tem que estar a uma certa distância mínima aham. para que um não interfira no outro. Obviamente que tem essa Né? distância mínima, só que no caso dele, não, ele fez uma caixa só para um e uma caixa só para o outro. A passagem, ela não respeita a distância mínima, ela é bem mais do que a distância mínima. Uhum. Então, como ele estava me explicando, né, o gestor do loteamento, é que não teria interferência de jeito nenhum, porque realmente elas estão muito distantes. Tem isso pra Que fazer. normalmente quem resolve essa questão das interferências é o pessoal que vai mexer com a automação na hora da construção da casa, aí eles percebem que existe Aí isso. onde a gente tem que estar no início de um projeto, Isso. né? Que aí no início, se ele tiver, obviamente, trabalhando no início junto com o arquiteto, aí ele consegue entender que existe isso para ser sanado, entende? Existem alguns materiais que você também pode criar aquela gaiolazinha de Faraday que a gente aprende lá em física, que você tem tubulações galvanizadas que blindam mais isso, aí você pode ter uma proximidade menor, mas geralmente a gente tem essa distância realmente, você pode até cruzar esses certos tipos de cabeamento, mas andar em paralelo é o problema. Então isso a gente avaliando a infraestrutura na hora do projeto, a gente evita outra dor de cabeça, deixa a Sim. execução... Porque às vezes o cara coloca a correr. culpa na automação, né? Tipo, fica. Eu tinha uma casa minha lá no Ceará 1 que sempre caía tudo. Sempre. Aí eu alugava essa casa e toda vida o locatário me ligava. Aí ele me ligava no sábado, me ligava no domingo. Ela tinha automação? Tinha. Aí eu descobri depois, por causa desse treinamento, nesse loteamento, que poderia ter sido isso. Uhum. Aí eu avisei pro proprietário da casa, hoje ele alugou pra outra pessoa, não foi nem comigo. E aí ele mandaram exatamente isso que tu me falou. Aí eu, pois não é, rapaz, a gente é vivendo e aprendendo. E é muito fácil pro ser humano dizer, né? É culpa do novo, né? É Isso. culpa antiga, não tinha esse problema. Eles desligaram toda a automação da casa. Eles tiraram toda a automação da casa, e a casa automatizada tudo, era cortina, era os ar-condicionados, assim, você tava na rua, aí você ligava o ar-condicionado antes. Era bem legal a automação, assim, não era só luz, como normalmente eu costumo ver nas casas que dizem que são automatizadas, mas não são, porque é só o luminotécnico que você consegue São cenários, mexer. né? É só cenário. Mas isso não é automação. Eu vim aprender o que era automação depois que eu entrei nessa casa, Uhum. no Residencial Ceará 1, lá no Alphaville, que ele tinha tudo, era cortina, era não só os cenários, mas, por exemplo, a irrigação, porque ele é botânico, então ele tinha muitas plantas frutíferas. Algumas delas precisavam de água X e outras de não água tanto. Y. E aí ele conseguia gerir isso na automação.
Ele ficou doido quando tirou a automação, porque morreu umas 3 plantas dele, justamente porque tirou a automação. E ele achava que o problema, o locatário, né? A pessoa que alugou. O locador, na verdade. É, locatário. Enfim, a pessoa que alugou achou que era automação, aí desligou tudo, não avisou o proprietário, enfim, perdeu 3 plantas, aí teve uma multa enorme no final da locação. Porque a gente não sabia dessa questão, porque quando ele construiu, ele também não sabia, e a pessoa que fez a automação, eu não sei se sabia e não quis dizer porque ia gerar um custo maior. Aí eu vou entrar na pergunta, porque tem que corrigir o problema. Para corrigir é muito mais caro. Com certeza. Então acho que foi isso. O cara não quis falar porque, tipo, eu vou perder esse negócio aqui se eu contar. O que hoje a gente tem de flexibilidade de alguns produtos é justamente você não depender tanto de fiações, né? Só que você precisa ter uma rede na casa bem estruturada, não estou falando uma rede de Wi-Fi, mas era como se fosse uma rede Wi-Fi, uma rede de comunicação sem fio, para que esses produtos possam ter essa interoperabilidade entre eles. Então, quanto mais estrutura de comunicação eu tenho na casa, mais fácil eu consigo ter sensores que pode ser a bateria, movimentadores de janela que pode também ser a bateria, sensores de umidade que eu posso colocar nesse solo. Esse solo já está muito encharcado, está muito úmido, não ligo o sistema de irrigação. Previsão do tempo diz que vai chover hoje, então não liga agora o aspersor, porque se ligar o aspersor agora pela manhã, de tarde vai chover e vai ter um solo muito úmido para a planta. Então a gente consegue ter essas definições desde que a casa tenha essa predisposição básica dessa comunicação. O básico que a gente tem que implementar numa casa é uma rede de dados, rede local, seja ela cabeada para alguns produtos e com antenas Wi-Fi bem feita, e essa mesma rede, que hoje em dia a gente tem rede Zigbee, né, Z-Wave, que são como se fosse uma rede sem fio, uma rede wireless, mas destinada a esses produtos de automação, que também abrangem toda a casa. Com isso vai me dar a flexibilidade de botar um sensor amanhã naquela porta. Hoje eu fiz uma reforma, botei uma porta para o outro lado, vou botar um outro sensor Tipo uma adição, né? Tipo essa adição coisas fica a mais, fácil. fica fácil, né? Fica mais fácil. Então, Que não necessariamente precisa ser cabeado. Não necessariamente precisa ser cabeado. Porque se precisasse ser cabeado, toda hora você tinha que estar quebrando para fazer possíveis alterações, né? O que a gente às vezes precisa ter, algum sensor que precisa ter uma alimentação. Se esse sensor não precisa de tanta alimentação, pode ser a bateria. Uhum. Então isso aí já salva hoje não precisar ter um retrabalho, uma reforma grande. Eu acho que é exatamente isso que eu ia perguntar. Qual a diferença entre construir do zero e reformar em relação à automação de uma casa como essa? Qual a maior preocupação que você tem que ter, assim? A construção do zero, desde que os envolvidos lá tenham doado o seu tempo para a gente realmente definir aplicações, definir o que é que a gente vai ter de objeto final naquela casa, é o melhor dos mundos. Sim. Quando a gente já tem algo pronto, a gente acaba tendo algumas restrições, mas que hoje os produtos estão cada vez mais flexíveis a se adaptar a isso. Hoje, a instalação elétrica que antigamente os interruptores precisavam somente de fase e o retorno para iluminação, hoje já é praxe o eletricista já deixar o neutro ali, porque vai colocar um interruptor automatizado. Sim. Por mais que não coloque, já tá aí o neutro. Já tá esperando. Já é uma coisinha que a nova elétrica já tá entendendo. Ok. Então, isso aí, à medida que isso está evoluindo, você já tem esses produtos já fáceis de implementação. Então, hoje eu acredito que não seja muito difícil fazer reformas ao invés de construções do zero. Mas que tudo que a gente idealiza, queira ou não queira, ainda é o melhor dos mundos. Querendo ou não, o mais fácil de se pensar é quando você pensa no global, né? Tipo assim, desde o zero em relação a todos os pormenores dentro da obra. Eu não digo nem que a automação seja difícil de implementar, mas outras soluções, como por exemplo, soluções de pontos de câmeras, que eu preciso ter algum ponto de energia em algum ponto específico, antenas Wi-Fi, é interessante eu ter um cabeamento chegando até elas.
sistemas de entretenimento, áudio, vídeo, cabos de vídeo. Então, esses outros sistemas eu acho que são até mais drásticos para uma reforma. Eu preciso intervir do que a automação. Uhum. A automação hoje a gente já consegue instalar via bateria, algumas coisas e funcionar sem problema nenhum. Mas já esses outros eu ainda preciso de um cabo para caixa de som, Sim. um ponto de energia para um subwoofer que vai ficar no Inclusive foi uma local. coisa que nós resolvemos há pouco tempo com um cliente também, justamente porque a gente fez um home cinema de um cliente. Sim. E adoro tinha- cinemas. Pois é, e tinha exatamente isso, né? Tipo, já existia um projeto elétrico e luminotécnico já desenvolvido, mas aí chegou o Pericles junto com a Smartwork para fazer um home cinema, né? Então, Uhum. tipo, a gente tinha o receiver, o subwoofer, as caixas, né, de direitinho espalhando o som. Então, é como se assim, a Smartwork ela chegou e complementou o que a gente já tinha previamente definido, né? Então, isso foi muito bacana perceber o jeito que eles trabalham. O nosso projeto é um projeto complementar ao projeto de vocês. Uhum. Esse projeto complementar, ele vai ajudar na compatibilização em parte de forro, ou seja, eu não vou atrapalhar o luminotécnico, então eu posicionar a caixa de som, câmeras em antenas Wi-Fi em locais estratégicos que Uhum. não colidam lá com as luminárias. Vou ajudar na marcenaria em termos de, olha, não vou surgir do nada aqui com um receiver de 40 por 50 nesse imóvel. Esse ambiente, dá certo a gente colocar um receiver? Não dá? Vamos pensar num local para colocar esse equipamento, mas que não agrida a estética. Então, trabalhar em conjunto para que a gente possa ter o resultado final satisfatório E para... foi exatamente o que a gente fez, né? Isso. Então, assim, era uma área externa, assim, era uma área externa que o cliente queria dar uma equipada, assim, para ficar realmente bem bacana. E como era uma área externa, não tinha muitos móveis para você colocar equipamentos. Então, a gente desenvolveu um novo móvel pensado num canto Um canto de estratégico, apoio, por mais que seja distante, a gente conseguiu fazer um negócio juntamente legal. com a Smartwork, que não tem a ver com, necessariamente, com o móvel. Mas Sim. justamente era para equipar os móveis do receiver Mas pra subwoofer, né? mas pra você ter um norte ali e não ficar esteticamente poluindo o ambiente, Não, né? e o acompanhamento deles em relação a várias coisas, é isso que eu acho muito bacana, assim. Porque você passa por várias coisas da obra que, querendo ou não, influenciam no global, né? No todo. Eu acho isso muito legal. Modéstia à parte, a gente tem que se preocupar Com com todo o mesmo. resultado da marcenaria que vai ser entregue. Não, com Sim. certeza. Esse tenho- negócio de tipo, cada um macaco no Não seu dá. galho, cada um Não, faz não, o seu não. negócio, Nisso não aí- funciona. Nisso aí não dá. Eu tenho que me preocupar que realmente, eu vou botar minha caixa de som aqui, mas se eu botar aqui, será que tem uma sustentação do gesso aqui? Eu vou atrapalhar esse gesso? Ele vai ceder? Não, peraí, o corte aqui tem que ser feito, mas vamos nos comunicar com a equipe do gesso para reforçar aqui alguma coisa. Uhum. É E porque se o que não eu mais tivesse vejo em obra é sinergia- a galera brigar. Porque assim, não, porque fulano eu fiz isso, aí veio fulano e fez aquilo. Aí eu também não vou fazer mais, não. E se eu morrer, é porque ele vai fazer depois. Ele vai ter que fazer, porque ele não vai pior entregar. que se eu te disser que tem deles que abandonam. Aí, Abandona mesmo, aí abandona. você... aí a Aí vida você é tem que curta. sair, procurar outra pessoa. E quando a empresa não se preocupa no sentido de ter essa comunicação entre as pessoas envolvidas dentro do projeto, como marcenaria, o pessoal do gesso, o pessoal da elétrica também, né? Porque assim, você acaba criando dentro de uma obra um ambiente que já não é lá legal, já é um ambiente hostil que só tem homem, mas na maioria das vezes com baixa instrução sociológica, eu não falo nem instrução Mais bruto do que o outro. acadêmica, eu falo instrução sociológica, assim, porque Porque tem muita eles gente perdem a muito inteligente. capacidade de resolver. Não é que é difícil resolver, porque eles perdem a Não. capacidade de resolver. Isso, mesmo. aquela vontade de eu não vou fazer, O entendeu? problema não é meu. Isso, o problema não é meu. E aí, sim, quando a empresa chega já pra, não, ó, o que é que eu posso fazer aqui dentro da tua seara que não vai te atrapalhar, e o que é que eu posso fazer aqui dentro do teu nicho que não vai te atrapalhar, é melhor pra você ter um ambiente mais saudável, e eu falo isso porque eu também vendo obra, Uhum. né? E assim, eu já vi marceneiro abandonar projeto, eu já vi pedreiro abandonar projeto, eu já vi todas as bênçãos que estão envolvidas dentro de um projeto construtivo abandonar justamente porque se intrigou com outro prestador de serviço. Entendeu? Isso Mas esse tipo de essa pessoas... gestão humana aí é Essa difícil, gestão né? humana
é o mais difícil de você fazer, mas aí você tem que se precaver desde então. Você tem que Sim. estar com boas pessoas, acho que boas indicações Aí as também. parcerias entram As quando estão parcerias consolidadas. Aí as parcerias eu acho que elas não são aleatórias. Realmente você tem que se cercar de bons parceiros, porque querendo ou não, você não é multifuncional. Sim. Você não consegue fazer absolutamente tudo. Você precisa de pessoas bacanas ali do seu lado propiciando tudo isso. Sim, Porque justamente quando para a não gente ter fala essa... de ambientação, querendo ou não, é isso que a gente está falando, né? De composição de Sim. ambiente. São muitas A disciplinas composição também. do ambiente tem muitos pormenores para você chegar até lá. Um dia desse eu estava até conversando com o cliente sobre o método Turnkey, eu não sei se vocês conhecem, que é Não. simploriamente explicando, é como se alguém gerenciasse essas múltiplas tarefas, Uhum. desde projeto e execução. O Turnkey ele quer fazer mais ou menos isso, tipo, vem para o cliente que não quer ter dor de cabeça de sair fazendo fechamento em diversos tipos de empresas e diversos tipos de profissionais. Ele paga uma assessoria. Ele paga como se fosse uma assessoria. É o administrador da obra, né? Tanto em relação a projetos, quanto em relação a empresas que vão oferecer a obra. O método Turnkey faz com que a obra, tanto em projeto quanto em execução, ela trave se alguma determinada coisa sair do eixo. Então, digamos que você vá lá, faça uma instalação das suas caixas de som e isso atrapalhe a elétrica ou a hidráulica. No mesmo momento, você é acionado pela outra pessoa da outra competência e isso nem passa pelo cliente. Então, isso Isso aí é bom é para a quem trabalha perfeição dentro da obra, embarcado. porque o teu cliente ele já vai ter a plena certeza que tudo vai estar compatibilizado. Hoje em dia não falam muito sobre as plataformas BIMs, Uhum. que Sim. são as plataformas de projeto que elas têm compatibilizações de projeto. Sabem realmente as interferências que Isso, que é para Mas até dentro- reduzir custo de obra também. Dentro do método Turnkey, isso é realidade em projeto e em obra. E tudo é compatibilizado e o cliente não tem nenhuma dor de cabeça, nenhuma interferência. Ele Ele vê contrata e ele que- vê o resultado final. e é Quando isso. ele vê que tinha um problema, já foi, já resolveu. Exatamente. Lógico, existe um custo para isso, né? Sim. Talvez o mercado não esteja disposto a pagar o custo de tudo isso, porque não é... Porque não toma é- muito tempo, toma muito obviamente. tempo. Mas o retrabalho também toma o tempo e o custo, né? Toma, Não, Ninguém com quer fazer certeza. Você tem que retrabalho. escolher o seu difícil, né? Exatamente. Eu tava conversando com as minhas sócias Escolher o seu esse difícil, dia. acho que foi bom dizer. Eu tava conversando com a minha sócia esses dias sobre outras coisas. E aí, ai, mas eu não sei se eu faço isso. Amiga, vai dar o mesmo trabalho. Você vai escolher o difícil que você quer. Tem este difícil que você já conhece e tem este difícil que você não O conhece. difícil oculto, né? Os problemas ocultos. Eu falo Mas assim, muito isso você para meus só- clientes, viu? E se você só muda de problema, gente, porque viver é uma eterna resolução de problemas. E quem não tem problema pra resolver, acho que Não tá vivo, já morreu. Não, quem não tem problema pra resolver não tá vivo, já morreu. Porque Ou até então- o cara milionário, ele tem coisas pra... Ou então ele é criança, ou então é adulto, ou então é idoso, né? Porque o adulto ele tem problema para Não, resolver. o adulto funcional, né? O adulto funcional tem problema pra resolver. É. E aí, assim, você tem que escolher o seu difícil. Se você vai escolher pagar a mais pra ter uma liberdade de tempo e de psicológico, porque a obra, ela tira a pessoa... Olha, eu já vi casamento acabar por causa de obra. Então, assim, realmente, se você... Não, eu não vou ter esse estresse com isso aqui, então eu tô disposto a gastar mais pra não ter esse estresse, é o seu difícil, é o dinheiro que você vai investir. Ou se você vai, não, vou fazer aqui na tora e depois vou ver como é que resolve. Aí tem o outro difícil, que é um monte de confusão com um monte de gente pra você resolver. Então, assim, existem, né, as escolhas da vida da pessoa. E o que você falou sobre trabalho com parceiros, com equipes que já são acostumadas a trabalhar um com o outro, isso facilita demais. Você poder... Rapaz, eu sei que quem resolve isso aqui, quem é o chefe do fulano de tal que pode te autorizar a fazer um furo a mais no móvel pra mim é o fulano de tal. Ei, libera pro teu funcionário fazer isso aqui pra mim? Não, vai, tranquilo. E a coisa flui, roda. A gente sabe que se eu colocar essa etapa aqui na frente vai atrapalhar, vou ter que desfazer pra deixar ele fazer isso. Até porque continuar. a maioria deles não tem a proatividade de resolver, seja porque não tem mesmo a proatividade ou porque tem medo de, eu sei como posso resolver e não quero resolver porque senão eu vou levar um caramba lá na frente. E aí você conhecendo a equipe inteira, você consegue ter um trânsito melhor. Antigamente a gente colocava, por exemplo, as caixas de som no forro assim que o forro estava pronto. Uhum. Mas, às vezes, antes das luminárias. Apesar de ter o projeto do luminotécnico lá, às vezes tinha uma luminária que estava em outro local e tudo mais, e que queira ou não queira, a prioridade ali
vai ser a iluminação no ambiente. Então eu tinha que deslocar as caixas de som de novo, Fazer aí outro tinha um rasgo. gesseiro para fechar de novo a caixa de som. Então a gente começou a fazer, não, instala primeiro as luminárias E que depois- depois eu adapto as caixas de som. Exato. Só uma simples mudança. Até porque eu acho que as iluminações, elas têm mais variações, assim, né? Tem. Então, tipo assim, se você tem coisas embutidas de caixas de som, por exemplo, elas não têm tantas variações quanto luminárias. Você pode ter uma iluminação em perfil, indo, voltando. Sim, aí depois resolve colocar um Tipo, pendente, aí não era É. pendente, aí acaba pesando no gesso, aí não fez o cálculo que ia pesar, e acaba ficando o gesso que era pra ficar reto, o bicho fica meio assim, porque tem uma caixa de som num canto, Com- são muitas variáveis. Com o tempo, eu acho que eu percebi que a grande coisa de uma obra bem solucionada vai da conversa dos profissionais, tanto da gente que projeta, quanto dos profissionais que fazem a O obra mesmo. alinhamento desse O cronograma. alinhamento, tipo assim, a gente tem muito costume de fazer um alinhamento tão grande, mas tão grande, que às vezes, para algumas pessoas que não são acostumadas com isso, parece bobagem. Não Parece que sai você do papel. parece que você tá perdendo tempo, e não é perca de tempo, né? A gente tá minimizando problemas que venham lá na frente. E esses minimizar problemas faz com que eu não tenha um retrabalho, colocar coisas no canto errado, Sim. e por aí vai. Fazendo essa gestão macro, né? De coisas que tenho- nem são da sua alçada, Eu às tenho vezes. zero sim. problema com planejamento, eu tenho problema com planejamento sem execução, mas problema de planejamento Tem eu que sair do sempre papel, né? eu sempre É. explico pro meu cliente, ó, o negócio é que vocês não podem sentar, passar 30 dias pensando em 1000 coisas, aí na hora, mas acho que isso aqui agora eu vou tirar. Aí eu, meu Deus, eu passei 30 dias sentada ali e o cara agora resolveu tirar um negócio. Isso acontece contigo direto, e com você, com certeza, com vocês. Muda. É. A ideia mudou. A ideia mudou, não vamos mais executar Acontece tal coisa. bastante, mas assim. Mas aí sobre a ideia mudou, desculpa te interromper. Porque assim, ideias mudam às vezes por causa de orçamento. Sim. E aí vem uma pergunta: eu tenho um cliente que só tem 5 conto pra gastar, eu só tenho 5 mil, Amanda, pra gastar. Aí, o que é que seria assim mais interessante? Agora eu vou te dar um exemplo prático, tá? Um cliente solteiro, num apartamento pequeno, um exemplo bem simples. Esse cliente solteiro vai pegar 5 mil reais e vai gastar dentro de casa. Gastar de isso, cachaça. Ele vai vai gastar 5 mil com automação. Ele é solteiro, mas ele precisa assim, saber tudo que tá A acontecendo gente na tá casa. falando de automação, não de tecnologia em geral. Rede, Não. câmera, automação. Automação. Não, assim, vamos lá. O que é que a gente consegue, né? Porque às vezes consegue Não, muita coisa. Automação às dá vezes pra nada. fazer, ó, por exemplo. Com 5 mil dá pra gente trabalhar aí Eu gosto sempre de trabalhar um ambiente completo do que vários ambientes incompletos. Mas vamos depois lá. eu vou te dar mais um exemplo pra ficar melhor, assim. Diga. A sala e o quarto. Olha, com 5 mil reais dá pra gente fazer umas 15 sessões de iluminação, que eu acho que dá pra ser uma sala com luminotécnico bem generoso. É bem generoso. Dá pra controlar os ar-condicionados que tem naquele ambiente. Dá pra controlar os equipamentos de áudio e vídeo. Eu acho que dá pra fazer isso Já foi bem. muita coisa, né? Não? Dá pra Forma colocar uma chave eletrônica na porta? Acho que vamos acrescentar mais um pouquinho nesse orçamento aí. Nossa senhora, que coisa. Mas a gente tá falando de automação. Então mas a parte de iluminação, dá pra fazer um luminoteco bacana. Se for numa casa, ó, a gente já fez com 3 mil reais a iluminação externa inteira da casa com agendamentos. Por exemplo, o cliente só queria que as casas, a iluminação externa da casa funcionasse ligando nos horários de pôr do sol, desligar no nascer do sol. Sim. E isso aí deu com 3 mil reais. Entendeu? Tinham acho que umas 8 sessões de iluminação. Mas isso também. Isso era só iluminação, né? No caso. Iluminação, Ah, tá. é. Não, é porque eu ia perguntar se tinha equipamento no meio também, mas no caso, como era só E iluminação. o equipamento não é com mais 300 reais a gente controlaria mais um ambiente com equipamento. Então você tá provando pra todo mundo que tá assistindo. Gente, É acessível. Sabe o que é que o equipamento, tem alguns equipamentos que são... A parte de áudio e vídeo eu acho que é a mais salgada de um sistema de sim. tecnologia. É verdade. Tá? Principalmente se o cara gosta de um som muito bom. Um som, efeitos de home cinema, Uhum. projeções, telas grandes, não sei o quê. Imagens até 85 polegadas. Trabalha com TV, 85 polegadas para cima, aí já dá para colocar uma projeção e tela. Então eu vi essa semana, acho que foi ontem, a Laênia, que é uma menina que trabalha no mesmo local que a gente tem, ela tem outra imobiliária. Ela apareceu com um projetor. Gente, ela disse que foi R$200 na Shopee. Eu fiquei chocada, porque ele projetava assim muito maior do que isso. Acho que
mais do que 85 polegadas. Sim. E a qualidade era assim, ó, delicinha. Eu pedi foi para poder comprar para mim, eu vou me desfazer da minha O TV. que esses projetores acabam pecando é em ambientes que tenham iluminação, então Sim. eles não vão ter tanta iluminação para brigar com a iluminação ambiente. Imagem, ele E peca. ele vai pecar Tipo assim, não de nível. resolução, ele vai É porque eu acho a pecar resolução em muito contraste. Tá. Contraste, existem variáveis chamadas brilho e contraste. Elas são meio que inversas. Uhum. Eu tenho muito brilho, é uma imagem que fica... Eu consigo vencer a luminosidade que está no ambiente, mas é uma imagem que a definição das cores mais escuras, principalmente, o dobrado que está na tua blusa, que é toda preta, Sim. um pixel mais escuro do que o outro, isso é o contraste. O quanto eu tenho de diferença entre o pixel de maior brilho e o pixel de menor brilho, contraste entre eles. Então isso aí o projetor de baixo custo não vai ter. Sim. Então você vai assistir um Game of Thrones, uma série que é totalmente no muito escuro. Então você, vale, nossa senhora, cadê o Jon Snow? Vai ser tudo muito escuro, né? Então você não tem grande escuro. esse contraste nas cores. Sim. Então aí você começa a pecar. Mas você consegue, tipo, eu achei interessante, foi no sentido de, tipo, a gente vai fazer a apresentação, às vezes, para o cliente de um projeto, e, normalmente, a apresentação de projeto, o Eder sabe disso melhor do que eu, é tudo muito feito no dia, né? Assim, as artes, né? As imagens. As artes, as imagens, assim, de um projeto, porque, assim, eu vendo muito projeto, né? Quando a gente trabalha de loteamento, a gente não vende um loteamento pronto, são raras as exceções que a gente vende loteamento pronto, a gente vende loteamento em construção. Então, eu vou vender para você uma perspectiva do que vai acontecer. Então, como eu vou mostrar para o cliente, a maioria dessas perspectivas, elas são entregues pra gente de dia. Então, como se tivesse de dia. Uhum. Então, um projetor desse já resolveria, entende? Assim, na minha sala de reunião, eu coloco a minha sala toda escura. Eu desliguei a luz e consigo fazer uma apresentação pro cliente lá presencialmente, bem ok. Aí é bem interessante. Pra gastar 200 pila. Uma sala escura não precisa de tanto brilho. Não, totalmente escuro. Nós estamos falando de um cliente muito exigente que quer ter uma grande definição É o que às vezes eu às vezes eu digo. É Olha, por isso que eu dou o exemplo dos 5 contos. o cliente aceita a deficiência de um produto que ele comprou lá na internet bem baratinho. Mas quando ele recorre a um profissional Sim. que ele tá querendo, olha, resolve aí meus problemas, ele não vai aceitar coisinha que fuja da expectativa dele. Sim. Exatamente porque aquilo que ele procurou com você talvez seja uma grande prioridade para ele. Então ele está investindo mais nisso em detrimento daquilo, né? Eu mostro o que tem de recurso, custo. Se o cliente acha aquilo ali valioso para ele ou não, já cabe dessa conversa e dessa intimidade que a Smashwork abre para o cliente. Sim. A questão de custo, valor e preço, né? Eu quero que o cliente aqui saia satisfeito. Se isso não tem valor para ele, e não é interessante gastar com isso, tem isso aqui. O que cabe a gente é trazer as experiências que a gente já teve, dar ideias de outros locais que a gente aplicou e que foram bem sucedidos, aplicações principalmente, que ele não visualiza isso quando vai estar na casa. Sim. Às vezes ele só dentro da casa que ele fala assim, Péricles, olha, eu entro muito pela garagem, não entro pela sala, então dá pra gente criar uma cena que comece a ligar as iluminações. Aí só vai com a vivência. Aí o dia a dia. Sim. Tem nossa garantia de serviço que a gente aplica essas mudanças de cena dentro de um tempo de um ano aí que o cliente tá morando na casa. Até porque para ele, casas novas, né, a pessoa tá meio que se adaptando à rotina do que ela vai usar ou não da casa. Eu morei numa casa 3 anos que eu entrei no quarto de baixo 2 vezes. Sabia nem o que tinha lá dentro. Não, nem lembrava às vezes o que tinha lá dentro. Às vezes eu só abria só pra ver assim, tá aqui não. Mas eu não entrava, eu entrei nesse quarto 3 anos. Olha aquela 2 TV vezes. que eu tava procurando. É tipo Era o isso. seu quartinho de bagunça, era? Mas é porque você só vai vendo isso na vivência. E na minha cabeça eu precisava de uma casa com a quantidade de quartos que essa casa tinha, porque ela tinha 4 quartos, mais uma dependência. Ela era 330 metros quadrados, era enorme, um terreno era 516, eu acho. Era isso, lá no Alphaville Eusébio. Então a casa era muito grande. Depois eu gente, eu nem preciso disso tudo. Hoje eu sei que eu não preciso disso tudo. Quando eu for fazer a minha casa, eu já determinei na minha mente que ou é uma plana de 240 metros em 2 lotes, ou é uma duplex de 240 metros, porque eu não preciso mais que isso pra viver. Entendi.
Mas isso aí você só sabe na vivência. Eu já tive cliente que fez casa de 500 metros e depois entrou, acha que eu tô fazendo nesse negócio tão grande, o cabo com um menino, a mulher ligada e ele vasectomia. Tem perigo de nascer outro menino aí? Não tinha necessidade de uma casa de 500 metros. Ou bota muito cachorro, gato, papagaio lá em Deixa cima. cachorro e gato, inventou. Passou, sabe quanto tempo na casa? 6 meses. Vendeu. E 6 meses vendeu. Porque assim, quero. Beleza, tem dinheiro pra ter. Mas aí na hora que teve, meu Deus, eu não preciso disso. A gente tenta projetar como vai ser a vida do cliente pós-obra, né? Mas realmente alguns pormenores ele só vai saber mesmo quando estiver ali na vivência, né? Isso não Essa tem, garantia que vocês dão é legal. não tem bom. Então esse pós-obra, esse Implementação, pós-venda, né? essa implementação acho que ela é bacana É, para pontos. todos. Para mim também, tipo, em relação aos meus clientes, é muito comum um cliente perceber que alguma certa coisa que foi projetada não faz sentido. E Sim. algo que não foi projetado já está fazendo sentido ali naquele momento, né? Então a gente sempre tenta dar uma assessoria quando a obra está acontecendo para a gente ir adaptando certas coisas para realmente sair condizente com o que ele projetou. Porque no final das contas, o que mais importa é o macro que foi projetado sair condizente com a vivência dele. E não necessariamente sair condizente com o que foi projetado. Porque o que foi projetado fazia sentido quando ele projetou comigo, Sim. que às vezes é um ano atrás. Então, assim, certas adaptações, o profissional, como nós, arquitetos, vocês, corretores, vocês da Smart Work, em relação a toda a automação que dão, tem que perceber com esse desenrolar do cliente em relação ao que ele necessita, né? É como eu trabalho muito com cliente investidor, na verdade, os meus clientes investidores viram investidores como? Eles constroem uma casa, aí moram, aí, não gostei, aí vou vender. Aí vende, aí vê que auferiu, sei lá, 30%, 40% a mais do que ele investiu. Aí o que é que ele pensa? Pô, massa. Vou pro próximo. Aí tem que o Next vai nessa, né? Tem um cliente que tá na 5ª casa. A mulher dele tá pra ficar doida, tá pra Não, deixar não quero ele. mesmo mudar, De não. tanto que ela se muda. Já teve clientes da Mas ele gente assim, desse jeito. constrói para poder vender? Não, ele comprou a primeira casa. Ele esse convence que vai cliente morar, específico. mas é pra Aham. vender. Aí Ele ele não se agrada de nenhuma casa. Na verdade, ele comprou a primeira, esse cliente específico, ele comprou a primeira porque era galinha morta, que a gente fala, que era, tipo, muito barata. Aham. E aí ele, não, vou comprar, vou morar. Nunca tinha morado em casa, só morava em apartamento. Aí foi, gastou uma grana na casa, apareceu um cara, não quer vender não? Quero. Tanto, tá beleza. Aí ele, poxa... Ele não gosta da mesmice, né? Não, mas ele já tá, cara, ele tá na 5ª casa, só tem 3 anos de Esse já corretagem. virou construtor. Ele já virou, hoje ele virou construtor. Mas assim, a pessoa, quando ela entra nesse ramo do mercado imobiliário, ou você pega muito amor, porque é um dinheiro rápido, e como a gente tava conversando lá fora, Tem umas retorno, né? bolada grande às vezes. Uhum. Ou você, tipo, nunca mais eu quero ver, vou morar num apartamento de 38 metros quadrados, só eu e um gato. Ou você se decepciona muito, né? Isso. E eu acho que a grande maioria brilha os olhos quando Não, tá nesse... demais. É. Too much. Inclusive, I love clientes investidores. Eu Até acho que porque quem não brilha os olhos tem que chamar outras pessoas para estar ali na linha de frente com você, né? Então, tipo, se você quer realmente construir, mas não tem essa aptidão para estar participando do processo, porque querendo ou não, o processo ele é meio pesado para É quem legal, não eu adoro cheiro entende. de cimento. Para quem não entende, E pra quem não tá com a equipe bacana, para né? quem não tá com a equipe Bem bacana, doida. ele realmente enlouquece pessoas que não estão ali dentro dessa aptidão mesmo, né? Nessa condição de participar da obra. Então você realmente para por ali, né? Ou você Ou para você por ama ou ali, você odeia. nunca 880. mais se muda, ou então vende a casa, não quer mais nem saber disso. Ou então você vira amante realmente É. como nossos clientes investidores. Né? A maioria dos meus clientes viraram amantes, inclusive I love vocês. De toda forma, vai virar o cliente o comprador de fato das casas prontas. Sim. Eu só que não quero mais obra, eu quero uma casa pronta, toda mobiliada, toda com automação, com áudio e vídeo. Não, não é quero cliente mais. de todo jeito. Eu não quero mais. Ganho de todo jeito, essa é a parte boa. Vamos lá, perguntas? Vamos de perguntas. Vamos. Quais são as aí? São essas aqui? Sim. Ah, Já deixa aí o negócio. já deixou aqui pronto. no ponto. Já. A gente chegou agora num momento, vou até Uhum. olhar para a câmera para falar. O pessoal que já está assistindo a gente já conhece Já esse conhece, momento, né? A gente tem um momento aqui, Périx, que se chama Momento Descomplique, que são exatamente umas perguntas, às vezes, um pouco mais profundas, um pouco mais capciosas, Uhum. para você responder pra gente. Então é quase o nosso bate-bola do Descomplique. Isso, é tipo O bate-bola- Marília Gabriela. O bate-bola da Marília Gabriela Perfeito. do Descomplique, que a gente tem aqui para puxar para você. Vamos, Amanda? Manda brasa aí. Vou começar. Começa, Tu tinha Amanda. falado de lavanda, né? Lembra no iniciozinho do episódio? Sim. Uhum. Engraçado que a pergunta é bem... Eu tinha criado antes, mas tá dentro do rolê.
Casa com cheiro de lavanda ou com trilha sonora no ambiente? Trilha sonora. Trilha sonora? Trilha sonora. E qual tipo de música tu gosta? Olha, eu sou bem eclético, eu não sou amante de música, não, mas eu gosto de qualquer coisa que for acústica. Sim, Qualquer coisa acústica, só o violão, assim, é que eu gosto. beleza. Então, Violão e aqui, voz. essa pergunta mescla o som com o cheiro. Isso, é porque no início ele tinha falado sobre, mas lá na frente, se você chegar, né, com um semblante cansado, lembra? Que você falou existem isso? os Essas aromatizadores que a gente pode integrar na automação, que hoje tem. Você pode só deixar o cheirinho lá na loja e sair borrifando de hora em hora. Sim. Mas existem os produtos que você tem de cheiros diferentes para aquela terapia. Sim, Como é que me fugiu a palavra? Mas Também. É como se terapia cada cheiro, olfativa, né? cada cheiro despertasse à uma noite, a sensação lavanda diferente. para te dar sono, acho que cedro tem uma tem aplicações nas áreas da cozinha que são os neutralizadores de odor. Eu vou cozinhar um peixe, vou assar um meu peixe. Deus. E aquilo neutraliza exatamente o cheiro. Já sabe que tá utilizando a cozinha ali, já Isso aí para aquelas utiliza. casas com conceito aberto que são lindas, mas na minha cabeça, zero funcional, é vida, né? Mas eu perguntei isso porque, assim, se você vai escolher alguma coisa, o que é que seria melhor? Som? Ou você investir e vou escolher um dos dois som, né? Agora é tu. Tudo voltado ao som, né? É música. Eu acho que é. Eu sei música. não sou ninguém. Automação total ou você tem uma liberdade analógica em certos pontos? Aí, a automação não tira a liberdade analógica. Então, Ok. eu posso ter automação com a liberdade de pegar um controle remoto, desligar, ligar, apertar um botão, mudar um volume. Não é para tirar. E também escolher liberdade analógica em certo quesito. Tipo assim, eu tenho para propiciar para o cliente certa automação. E o cliente, não, isso eu não quero. Ele pode... Eu acredito que aquele cliente que é mais audiófilo, que gosta de ter aquele som mais antigo, o LP tocando, isso aí, ele quer o cabo aparente da caixa de som dele, ele vai muito por esse analógico, Tá. É uma né? questão mais de estética, né? E eu penso muito E em também analógico, saudosismo, né? Sim. mas eu penso muito em analógico em ambientes, automação facilita, Hum. mas tem ambientes que se você colocar um amplificador com várias zonas, e por exemplo, o salão principal do restaurante, o salão do restaurante, e você ter os botõezinhos de volume lá e não tem problema com isso, tá funcional, prático, aplicável, tá resolvido o problema do cliente. Então tem que entender o que vai se aplicar. Às vezes, o básico É o que funciona. tá funcional. Ok. Mas a automação não é para tirar nada do gostinho analógico, é para Você pode ter as duas coisas, né? as duas coisas. Eu indo de novo para as perguntas de custo. Uhum. Se for para escolher, é melhor, assim, na tua concepção, cortina automática, automatizada, aqueles janelão que o pessoal usa agora, com umas cortinas de vidro, umas peles de vidro de mais de 10 metros, ou ar-condicionado? Automatização do ar-condicionado. Tranquilamente cortina. Cortina, ela é mais onerosa ou menos onerosa? É mais. Mais. Você Tá. tem uma motorização, tudo que você tem que movimentar acaba tendo um custo maior. E nessas cortinas de pé direito, Sim. você não tá puxando aquele tecido e rasgando. Rasga. Ela já automaticamente Principalmente fecha. essas. Você tá no seu dia que eu tenho um compromisso no meu calendário do Google e o sistema lá de automação já sabe que tu tem um compromisso, então ele já bota um alarme para despertar mais cedo, abre a cortina de 10%, depois mais 10%, para você ir acordando com a luz do sol gradativamente Não levar dentro do aquela lugar. na cara. Balde d'água na cara não rola. Eu nem tinha parado pra pensar, porque na minha concepção eu escolheria o ar. Mas eu acho que ligar um botãozinho assim no ar não vai matar Eu ninguém, acho que não. você- Agora, ficar abrindo cortina é um saco. A movimentação, ela até traz uma acessibilidade maior, Sim. acho que é mais funcional. Eu vejo isso mais funcional. Verdade. Péricles, sendo bem honesto, um cômodo que você acha que não vale a pena você automatizar, e não me diga dispensa. Então, lavabo. Um lavabo? Pronto, tudo que é pequeno, não tem que automatizar ali. Hall dá para automatizar, é bacana, você já recebeu o seu convidado num hall sonorizado, num hall com iluminação que já liga automática. Mas o lavabo não é esqueceu. tão sensitivo, as pessoas colocam quase tudo que elas querem pra dentro de um lavabo. Você não Eu sei. acho que tudo decorativo, mas Não tecnológico.
eu não vejo muitos cenários lá dentro. Você tem um bastante. luminotécnico planejado Ok. para iluminar aquilo ali e ponto. Já é o bastante. Bastante. Basta Não, um clapper para entrar e desligar e é suficiente, sensor de né? presença, acabou. Não vê. Em resumo, ambientes muito pequenos, Muito com pequenos. poucos recursos para Até serem porque você não tem explorados. condições nem de vivenciar o ambiente, nem de... Temporário, uma Quem quer ficar coisa. morando no lavabo? Seus adolescentes fazendo assim. Uma circulação entre os quartos. 20 fotos. Então, esses ambientes pequenos, de breve momento, acho que seria eles. Ok. Automação é coisa do futuro ou já ficou no passado? Tu acha que é muito presente? Presente. Muito presente, né? Presente, já é fato, todo mundo já sabe o que é. Por mais que você, às vezes, ainda tenha uma definição errada de... tem cliente que eu quero automação lá em casa. Chega lá, ele só quer câmeras. Uhum. Mas ele já vincula isso a um pouquinho à tecnologia, então ele já sabe que é realidade isso, é presente. E se você pudesse automatizar a sua rotina emocional, o que você colocaria no controle remoto? A hora de tomar o remédio. Ou então de tomar uma dose de uísque agora. A minha rotina emocional, eu acho que a gente já pula aí pra música. Eu acho que Muito música ligado à música, né? muda o humor, muda a percepção. Você cria um ambiente no projeto de arquitetura para conviver com a família, com os amigos, e não tem uma música. Eu acho que mata isso um pouquinho. Eu detesto ir pra restaurante que não tem um negocinho assim, nem que seja lá no fundo. Homem, não vai ter música, bote logo uma cadeira que é pra eu me sentar daqui a 10 minutos. Eu vou comer e vou me levantar e vou Pelo embora. amor de porque Deus. o que Se tem música em excesso, né, também atrapalha. Isso, Sim, mas o que me faz querer se ficar no aquela ambiente é a música- música também, eu concordo com ele. Pra Total. música. É isso, né, amigo? Eu acredito que seja isso. É isso. Tem algum Fechamos o outro? bate-bola. Fechamos o Foi bate-bola. tranquilo. Foi de boa. É só pra te assustar. O pessoal vem pra cá todo se tremendo, mas depois fica todo mundo de boa. Menos um. Teve um nervoso, foi? Isso aí foi nervoso, inclusive, patrocinador. Mas, gente, ó, se esse episódio acendeu uma luzinha na sua cabeça, se você tava com dúvidas sobre automação, espero que você assista até o final. A gente vai deixar alguns cortes nas nossas redes sociais, os melhores, assim. Mas eu acredito que o episódio todo é um episódio especial, né, Wade? Exatamente. Esse episódio é justamente para a gente mostrar as possibilidades de construção que vão levar realmente para o futuro. A partir de agora, as construções elas precisam ter certos tipos de tecnologia para a gente realmente dizer que agora nós chegamos num futuro e o futuro tem essa cara. E essa cara pode trazer muitas tecnologias para você realmente propiciar, né? Vivenciar. A gente falou muito aqui sobre sensações, sobre sentimento, tudo mais. Então, assim, eu acredito que a tecnologia, ela potencializa o que já tem dentro da sua vivência. Não necessariamente que você precisa ter que viver atrelado à tecnologia. No fato, ela está ali para te propiciar você ter melhores experiências. Sim. E não necessariamente você viver uma realidade que não seja a sua. Tecnológica, Exatamente. né? Tudo que a gente conversou aqui, se você parar para pensar, né? Se você analisar o episódio por inteiro, a gente não falou de tecnologia. A gente falou só de sensações. Falou de sensações, é verdade. É um backstage da gente que vai deixar a gente livre para curtir a casa, a família, a vida, e a casa tá interagindo pra gente ter o melhor momento. Exato. E eu acho que para, Basicamente isso. pelo menos a gente, arquitetos, né? O interessante é a gente conseguir, porque nós conseguimos extrair muitas sensações dos clientes. Sensações em relação a material, em relação à iluminação, o que gosta, o que não gosta, a vivência dos filhos, não tem filho. De que maneira eu vou extrair do meu cliente, de que forma ele quer viver tecnologicamente, de que maneira aquela tecnologia vai propiciar a melhor sensação para ele dentro da casa dele. Eu acho que isso é o start que a gente tem que ter para conseguir melhorar os ambientes mesmo, né? Trazer mais sensações. Porque talvez seja uma sensação não visual, Sim. é uma sensação sensorial mesmo. E essa sensação sensorial você vai conseguir propiciar com a Smart Work. Eu acredito que tem que ter uma experiência para poder, e a gente tem que conseguir passar da melhor forma possível para o cliente que possibilidades que ele vai vir a ter com isso. Sim. Que recursos, o que esses recursos trazem. A gente esqueceu um pouquinho a questão do... Lógico, Questão é importante, mas esqueceu um pouquinho a questão do produto em si, mas a aplicação dele Sim. para o teu dia a dia.
Custo, logicamente, vai existir, depois a gente alinha isso ao orçamento que está em obra, mas é importante o cliente não se castrar previamente e não conhecer o que pode ter, porque aquilo ali pode ser a cereja do bolo dele lá, que é o que vai valer a pena para ele. E graças a Deus, com alguns parceiros de arquitetura que trabalham conosco, a gente já está no pensamento inicial do projeto. Olha, essa família gosta muito disso, daquilo, o que é que a gente pode trabalhar aqui nesse projeto? Tô vislumbrando isso aqui mais aberto, cria um jardim para cá, para não ficar uma caixa de som mais aparente, para a gente não mexer num forro aqui. Então a gente já está conseguindo implementar essa tecnologia lá no começo. E aí a gente pode depois até ir por etapas. A etapa de projeto, a etapa de implementação de infraestrutura, a gente só deixa cabeado, depois o cliente pode entrar realmente na aquisição dos produtos, mas como já está tudo pensado lá no começo, ele pode ir isso aí devagarzinho nas etapas que financeiramente ele conseguir arcar com isso. Então, o importante é no final ele tá satisfeito, ter aquela aplicação que encantou os olhos dele, que ele se propôs a ouvir e entendeu. Então, acho que se essa mensagem que a gente conseguiu passar lá no começo, no final, ele disse, gostei, tá show de bola. É isso que acho que todo profissional deseja isso. Sim, com toda certeza. Acredito que seja isso, né? É isso, gente. O episódio de hoje foi o máximo. Foi muito bom estar com você aqui, Péricles, hoje. Obrigado, Péricles. Para vocês terem me trazido para as câmeras. Obrigado pela paciência também. Obrigado. Gente, é isso, né? Exatamente. A gente queria dizer para vocês que o episódio de hoje é só mais um de outros que a gente tem gravado por aqui. Então, se você tem curiosidade de conhecer como é esse tipo de construção, todos os processos, para a gente chegar até uma melhor construção, melhor reforma, aquisição de terrenos, vendas de casas, seja elas prontas ou então comprando outros tipos de casa. A gente passa por vários tipos de situações em relação a esse tipo de assunto. Então, assim, tudo vai estar aqui exatamente para vocês e a gente está em todas as plataformas, né, Amanda? Exatamente. TikTok, Instagram, YouTube e Omnichannel. Então é isso, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu queria aqui deixar a oportunidade para o Péricles, para eles falar um pouco sobre você, sobre a Smart Work e dar suas últimas considerações aí para todo mundo. Primeiro, agradecer, né? Agradecer o convite aqui, esse espaço. Como eu disse, você tá um pouquinho tímido, então, para estar em frente de câmera é difícil. Nada, foi de boa. Mas é muito bom trazer essas ideias que a gente tem e gostaria de estar disseminando para que esse nome automação deixe de ser um bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças. A gente passa a tratar isso como tecnologia, recurso. Eu quero uma casa sem recurso ou com recurso? Então, eu acho que todo mundo quer o celular com recurso, o carro com recurso, a casa também tem esse recurso. O seu ambiente comercial também tem esse recurso. É importante salientar que a Smart Work também pensa nesse viés comercial. Então, restaurantes, escritórios, a gente trabalhar com isso. E agradecer, a gente está à disposição lá. Daqui a pouquinho também a gente está inaugurando a nossa sala de cinema lá no showroom. Vocês estão convidados a ser legal lá. Eu já vi ela previamente pronta lá, já deu uma bisbilhotada. Comes e bebes, comes e bebes. Comes e bebes, happy hour, exato. Estamos prontos. Musiquinha. Musiquinha, lógico. Pode ser até com aroma também. Pronto. Gente, pois esse é o Péricles, a gente vai deixar as redes sociais dele também aqui, para vocês seguirem e contratarem a Smart Work. Exatamente. Vamos ficando por aqui e até o próximo episódio. Tchau.